Olá pessoas, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao nosso canal. Eu sou o professor Cristiano Kaller. No nosso vídeo de hoje nós vamos tratar do assunto capacitores. Muito bem. Capacitores. Bom, o que são os capacitores, pessoas? Eu separei alguns exemplos aqui de capacitores. São essas pecinhas redondas que nós encontramos nos circuitos, nas placas eletrônicas. Este aqui já é um capacitor grande, 150 microfarad. Eu tenho agora esse aqui, um outro capacitor 330 microfarad, certo? São capacitores. Esse aqui é um modelo redondinho, é o mais tradicional. Mas nós temos também os modelos de porcelana. Este modelo aqui de capacitor é o nosso modelinho de porcelana, também muito utilizado, certo? Tem um modelinho menor ainda, que é este modelinho aqui, bem menor. Então, isso aqui são alguns exemplos de capacitores. Mas, professor, o que de fato esse componente eletrônico faz no circuito? Qual é a finalidade dele no circuito? Já vamos entender. Basicamente, pessoas, é armazenar energia para, no momento oportuno, ele devolver essa energia para o circuito, certo? Então, como é que isso funciona? Vamos entender aqui. Os capacitores, então, pessoas, ele é composto, na sua grande maioria, eles são compostos de duas placas, certo? Aonde uma eu tenho a polarização positiva e na outra placa eu tenho uma polarização negativa. Ou seja, eu vou ter aqui uma carga 1, Q1 e um Q2. Deste lado positivo e deste lado negativo. Aqui eu vou ter um anodo e aqui eu vou ter um catodo, certo? No meio dessas duas placas é um material isolante que nós vamos chamar de dieletro, certo? Esse material isolante ele pode variar de capacitor para capacitor, certo? Mas em suma é um material que não deixa as cargas Q1 se tocarem com as cargas Q2. Muito bem, então aqui entre essas duas placas gera-se uma DDP. O que é uma DDP? Uma diferença de potencial nós vamos ter acontecendo entre essas duas placas aqui do nosso capacitor. Então percebam que pela construção física dele, a simbologia dele é muito intuitiva. Então a simbologia do capacitor é simples assim, certo? Então essa traz essa ideia de duas placas e no meio existe uma isolação. Ok, pessoas? Vamos entender então um pouquinho mais como que funciona esse capacitor? Olha só. Então, continuando aqui o nosso assunto, os capacitores, eles podem ser apresentados no circuito tanto numa associação em série, quanto numa associação paralela de capacitores, perfeito? Numa associação em série, ele vai se apresentar geralmente desta forma aqui. Temos uma fonte, positivo e negativo. Aqui nós temos C1, C2 e C3. Então esse é um desenho aqui de uma associação série de capacitores. Na associação paralela, o nosso desenho já vai mudar um pouquinho a sua configuração. Ele já vai ser representado desta maneira aqui.
Olha só, temos também aqui C1, C2 e C3. E aqui a nossa fonte de alimentação. Aqui nós temos, então, o desenho em paralelo, associação paralela de capacitores. Aqui uma associação série de capacitores. Muito bem. O que nós precisamos saber, então, para a gente começar a fazer os nossos cálculos? Primeiro, quando a gente quer descobrir a capacitância total. Então, a capacitância total de um circuito série e paralelo, as fórmulas de resolver serão diferentes. Capacitância total. Quando o circuito está em paralelo, eu vou colocar aqui primeiro paralelo, que é o mais simples, vai ser simplesmente C1 mais C2 mais C3, infinitamente o número de capacitores que você tiver. Em paralelo, você só soma eles. Muito bem. Agora, quando a minha associação estiver em série, a minha capacitância total, ela vai ser 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3 e o número de capacitores que eu tiver. Percebam que isso aqui é muito semelhante à associação de resistores, só que aqui há uma inversão. Essa fórmula aqui, nesse formato, nós usávamos para associação de resistores em paralelo. E agora, tratando de capacitores, nós usamos para associação de capacitores em série. Então, aqui nós usamos essa fórmula e no paralelo nós usamos esta fórmula. Isso aqui, pessoas, falando de capacitância total. Muito bem? Agora aqui, pessoas, voltando, nós temos também esta outra fórmula para nós utilizarmos em cálculos de capacitores, onde o nosso C aqui é a capacitância, a nossa capacitância, e vai ser em Faraday, F. Nós temos aqui o Q, que é a carga armazenada, que vai ser em Coulomb, letra C, e nós temos aqui o ΔV, que vai ser o nosso DDP que nós vamos achar entre os terminais, entre as placas do capacitor, que vai ser nos dado em volts, certo? Então, essa fórmula aqui, agora, nós vamos usar bastante no cálculo de capacitores. Muito bem. E por último, então, quando nós quisermos calcular a energia potencial acumulada nesse capacitor, a fórmula será delta, aliás, o S, certo? Vai ser em tensão, energia acumulada, igual carga total vezes diferença de potencial total dividido por 2. Essa fórmula que nós vamos estar achando aqui, a energia potencial total acumulada, certo? Essa mesma fórmula eu posso usar para um circuito série de capacitores ou para um circuito paralelo de capacitores. Muito bem, pessoas? Então, passadas essas fórmulas, vamos para um cálculo prático aqui com capacitores, certo? Então, olha só o nosso enunciado, certo? Nós temos 3 capacitores, nós temos C1 com 2 microfarads, nós temos capacitor 2 com 5 microfarad e nós temos capacitor 3 com 10 microfarad, certo? Esses 3 capacitores estão ligados em série, muito bem? Com uma tensão, vou colocar aqui, uma tensão total de 8 volts. Muito bem.
Então, assim, o que nós vamos começar com este cálculo aqui? Vamos calcular primeiramente, então, a tensão que nós vamos ter em cada um desses capacitores, ou seja, a tensão em cima do capacitor 1, a tensão em cima do capacitor 2 e a tensão em cima do capacitor 3. Muito bem. Muito bem, então, olha só. Então, nós queremos achar a tensão em cima do capacitor 1, a tensão em cima do capacitor 2 e a tensão em cima do capacitor 3. Muito bem. Mas, para isso, nós precisamos achar o quê? A capacitância total, certo? Como que a gente calcula a capacitância total? Bom, eles estão em série. Se eles estão em série, o nosso cálculo de capacitância total é 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3, certo? Então, aqui nós temos que fazer as substituições. C1 é 2 micro, mais C2 é 5 micro, mais C3 é 10 micro. Muito bem. O resultado desse cálculo vai nos dar 1,25 microfarad, ok? Esse é o nosso valor de capacitância total. A partir desse valor de capacitância total, nós vamos descobrir a carga total. A carga total é Q igual a capacitância vezes ΔV, certo? Que é a nossa diferença de potencial. Carga total igual. Capacitância total nós achamos 1,25 micro vezes a nossa diferença de potencial, ela é 8 volts, certo? Então, vezes 8. Vai nos dar uma carga de 10 microcoulomb. 1,25 vezes 8 dá 10. Eu utilizo a minha unidade micro aqui. Então, nós temos uma carga total desse circuito de 10 microcoulomb. Nós vamos colocar essa informação aqui embaixo. Carga total, 10 microcoulomb. Capacitância total, 1,25 microfarad, certo? E essa parte aqui nós apagamos. Ok, pessoas? Então, olha só. Nós temos a carga total, nós temos a capacitância total. Agora, nós conseguimos calcular a queda de tensão a partir de alguns princípios. Quais princípios? Num circuito série, a carga total ela vai ser a mesma carga em cima de cada componente, certo? Então, esse é um princípio. Então, eu vou utilizar esta mesma fórmula do Q igual ao C vezes ΔV, só que como eu quero achar a tensão, eu vou isolar o meu ΔV. Então, nós vamos colocar o ΔV1 igual a carga 1 dividido pelo capacitor 1. Então, aqui, quanto vai ficar? A carga 1, nós já por definição dizemos que é a mesma em todos os capacitores, então é 10 micro dividido pela capacitância 1, que é 2 micro. 10 dividido por 2, isso vai nos dar 5 volts. Então, essa é a tensão em cima do capacitor 1, 5 volts. Muito bem? Aqui, essa mesma montagem a gente faz, ΔV2 igual ao Q2 dividido por C2. A carga 2, então, é os mesmos 10 micro dividido pela capacitância 2, que é 5 micro. Isso vai dar 2 volts. Muito bem. ΔV3 vai ser Q3 dividido por C3. Q3 é os 10 micro dividido por 10 micro. Isso vai dar 1 volt. Muito bem. E aqui, pessoas, nós
Somando essas tensões, nós vamos ter a tensão total. 5 mais 2, 7. 7 mais 1, 8 volts é igual à nossa tensão total do nosso circuito. Só que aqui nós descobrimos a queda de tensão em cima de cada um desses capacitores. Certo? Capacitor 1, então, 5 volts, capacitor 2, 2 volts e capacitor 3, 1 volt. Esta é a queda de tensão em cima dos capacitores. Muito bem.